Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja inundando todos os nossos corações, de maneira que venhamos a entender que sem Ele nada podemos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje estou aqui primeiramente agradecendo a Deus pelo privilégio de ter mais um dia, de poder estar respirando, de poder ter esse ar maravilhoso para respirar, e também pelo privilégio de estar com a mente sempre atenta, procurando colocar a mente se atentando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto. Então eu quero agradecer a você que tem me acompanhado, agradecer pela sua vida, pela sua família, tem intercedido ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem visitado a você que tem acompanhado, e não somente a você que tem acompanhado, e sim a todos aqueles que você tem apresentado em suas orações ao Senhor, porque tenho pedido para que esteja visitando não somente a vida daqueles, mas sim de todos aqueles que têm a sua parentela, porque todos nós temos nossos parentes. E sabemos que entre a nossa parentela existem aqueles que ainda não tomaram essa decisão, ainda não se renderam aos pés do Senhor Jesus, não entenderam que Jesus Cristo é o caminho, não entenderam. Por isso há uma grande necessidade de continuarmos, de permanecermos unidos com um só propósito. O propósito é de fazer com que o Senhor, o nome do nosso Deus, o nosso Deus em geral, Pai, Filho e Espírito Santo, venha ser adorado. Este é o nosso propósito, porque somos feitos, foi para isso que Ele nos criou, foi para isso que Ele nos fez. Onde nós temos o dever e precisamos cumprir o nosso dever. O nosso dever é reconhecer a Ele. É um dever de cada ser humano. É um dever. E eu fico a pensar como conhecer ao Senhor, como vão dar crédito à palavra do Senhor se não tem quem pregue, se não tem quem vá, se não tem quem fale da palavra dele? E como pregarão se não forem enviados? Gente, precisamos usar o que temos em nossas mãos. Sabemos que o Senhor, Ele nos dá, Ele nos capacita para que venhamos a fazer uso daquilo que temos. E o que você tem? Você tem a voz, você pode anunciar, você tem a profissão, você tem o amor, você tem a compreensão, você tem tantas coisas que, na verdade, talvez você nem saiba que tenha. E uma delas é o temor ao Senhor. E você não sabendo que tem esse temor a esse Deus em seu coração, talvez você esteja ouvindo agora que esse temor ao Senhor que você tem e ainda não teve o encontro é o princípio da sabedoria, onde você encontrará o Senhor certamente. Porque se você tem o temor, você vai estar ouvindo a palavra do Senhor, se rende aos pés dele, passa a buscá-lo de todo o seu coração, com toda a sua alma.
o inimigo irá ficar furioso. De repente, aquilo que você tinha facilidade de conquistar, que você conquistava, e de maneira tendo temor, mas não com a vida no altar do Senhor, e alcançou em sua vida bens, e alcançou na sua vida justamente, dignamente, da forma que Deus se agrada, e tem um coração contrito, e abatido, Deus não vai te desprezar, pelo contrário, depende de mim, depende de você, se perseverarmos em vindo as aflições em nossas vidas, em vindo as dificuldades, em vindo as circunstâncias que são diversas. Neste momento, podermos estar baseado na palavra, termos no coração essa carta, essa Bíblia Sagrada, escrita em nossos corações. Precisamos de guardar, precisamos examinar, porque examinando a palavra, você verá, você entenderá que é tão gostoso servir a quem te ama, e te ama de verdade. Mas existe um que veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. E logo adiante, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é Jesus que oferece, que tem o prazer em lhe conceder o que você tem no seu coração, o desejo, e você pedindo, você receberá, porque tudo quanto pedires a Deus em oração, crendo em nome de Jesus, recebereis. Então, dúvida, não pode haver a dúvida, mas as preocupações que surgem no decorrer da nossa caminhada, onde vamos fazer algo, a ansiedade surge e dessa forma você lhe coloca no Senhor e mesmo assim continua, talvez meio que aprisionado em meio àquilo que está te prendendo, Mas você olha para o alto e diz: Senhor, eis-me aqui, Pai, tranquiliza o meu coração, conceda-me o refrigério, derrama sobre mim o teu bálsamo, e com certeza esse Deus derramará, porque Ele é contigo e Ele tem muito a lhe conceder. Amém? Eu quero aqui concluir a lição dessa semana. E antes, eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu nesse canal e até tem ouvido eu aqui pelas manhãs trazendo essa mensagem, onde eu tenho que gravar e passar para o YouTube. O YouTube vai, acho que examina, acho que vê o conteúdo e, na verdade, depois passa por um processo de ser elaborado e aceita o vídeo. E louvado seja Deus que nenhum dos vídeos que tem sido colocado aqui, o YouTube tem impedido. Sou muito grato por este canal, sou muito grato e peço a você que me ajude, compartilhe, pedindo que me ajude, para que eu possa chegar aqui ao vivo e que a forma com que falo e com que apresento ao Senhor é em oração. Primeiramente, estou aqui em oração, fazendo a minha devocional com Deus, a minha intimidade, eu e Deus. E depois sinto no coração
como fui impulsionado, tenho repetido essa frase talvez várias vezes, você talvez já esteja até cansado de ouvir, mas eu quero dizer, eu apresento ao Senhor, eu tenho a minha devocional e coloco diante dele, apresento os pedidos que tenho no caderno, você querendo deixar o seu pedido de oração, desejando nos procurar, ali na primeira igreja batista, Rua Henrique Dias, número 33, você vai encontrar ali, conversar com o pastor, estando ali, poderei conduzir você. Primeiramente, o Senhor te conduzirá, o Espírito Santo convencendo, e Deus dando crescimento à semente que já foi semeada no seu coração, e você talvez ainda não tomou a sua decisão. Estamos ali para acolher, para orientar, para ajudar, para estarmos juntos aprendendo e vivendo uma comunhão ou em comunhão com o nosso Deus, onde você fará parte de um corpo. Há uma necessidade, porque no corpo tem muitos membros. Há necessidade, cada membro tem a sua função e você poderá ser a sua função. O Senhor quer que você entregue-se a Ele, que você o reconheça. É somente isso. Não há necessidade, os mandamentos do Senhor não são penosos. Você pode até pensar, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo. O Senhor Jesus, Ele te convida a ir a Ele da maneira que você está. E na certeza que temos é que você não permanecerá do jeito que você foi, e sim será transformado, será liberto, porque esse Deus é o Deus que opera milagres, que faz maravilhas, e quer fazer na sua vida, quer fazer na sua família. Talvez você que não vê, talvez você que não tem se distanciado assim, até da família, que não tem a família, que perdeu a sua família, assim no sentido de separação, de distância, onde não querem se falar mais. Esse Deus pode fazer, pode restaurar, é um Deus restaurador, é um Deus que tem o maior prazer em atender e lançar no mar do esquecimento tudo aquilo que fez, caso você venha a se arrepender e entender que somente em Jesus você terá a vida eterna. Essa é a convicção que a certeza que precisamos ter e que você venha ter também. Essa certeza de que a vida é eterna, para que você viva eternamente, há uma necessidade de você ter um encontro com Jesus, deixar Ele entrar em seu coração e as coisas velhas deixarem de existir e deixar Jesus Cristo viver sobre a sua vida. Eu gosto de falar de uma coisa de uma forma mais simples, porque é a forma que eu sei comunicar. Eu não sei explicar de repentemente de outra maneira, ou talvez esteja falando de uma maneira que alguém que gosta, que entende melhor, de uma maneira mais explicada cientificamente, ou eu não sei, mas eu creio que eu estou falando para alguém que está entendendo. Essa é a certeza que tenho no meu coração, é a certeza. Por isso eu lhe convido, esteja conosco participando, procure uma igreja que fale a verdade, que pregue a verdade, mais próxima de sua casa. Sabemos que existe pessoas comprometidas com a palavra, que sabem que não há a necessidade de acrescentar nada mais a não ser Jesus Cristo.
E há tantas pessoas que mostram, apresentam para você formas para você chegar até Jesus Cristo. Você tem que fazer isso, você tem que... Eu não vou falar que você sabe o que eu quero referir, porque Deus, Ele é amor, Ele sabe, Ele conhece. Então não há necessidade de colocar mais nada, de fazer para atrair. Então colocam ali certas coisas para atrair você, e você sendo tocado por aquilo que foi dito, que foi colocado, não sabendo ali que o inimigo ele usa maneira, ele tem as suas artimanhas de fazer com que pessoas venham ser atraídas, e você sendo atraído, você cai nessa e vai chegando lá. Você o que fazem? Até apresentam Deus, e como eu disse ontem, até falam de Deus. A palavra dita, você crendo naquela palavra, o Senhor vai te atender, vai ver que você está atento à palavra, mas vai haver uma separação. Nós vamos ver, a palavra mostra que no fim vamos ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Talvez você seja daquele que serve ao Senhor e que não tenha sido ensinado da maneira como o Senhor quer que você seja ensinado, que você venha aprender, estudando a palavra e não seguindo ritos onde são colocados. É um absurdo o que fazem, e as pessoas, eles fazem uma lavagem cerebral, e com isto, por ver a fé que as pessoas têm no seu coração, por ver a fé que Deus está operando em seu coração, por intermédio da palavra que foi transmitida. Louvado seja Deus que a palavra está sendo pregada. Louvado seja Deus que a palavra está sendo pregada. Mas vai haver um momento em que você vai se deparar com o que você está vivendo. Se o que você está vivendo, se está servindo ao Deus verdadeiro, você entenderá que não há necessidade de fazer o que mandam você fazer, como foram os escribas e os fariseus das épocas. Nós sabemos que eles atavam fardos pesados sobre as costas, colocam as doutrinas, que você não pode fazer isso, você não pode ser isso, e que nós somos uma igreja de porta larga. Você não está sendo observador da lei, você está sendo juiz da lei. Você que pensa dessa forma, que é porta larga, pelo contrário, ali temos a nossa comunhão, temos o nosso momento de adoração, a nossa particularidade com Deus, e entendemos que é a palavra que é o mais importante, porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor Jesus deixou bem claro, mostrando para nós. Então que você possa entender, meu amado, chega de sofrer, chega de tristeza, procure se entregar, procure se dedicar, procure tirar o seu tempo, dando a esse Deus a oportunidade dele agir na sua vida. A lição da semana onde passamos, ontem eu falei, caso você não tenha visto o vídeo de ontem, você entenderá qual foi o título. O título da lição dessa semana foi Libertos para Adoração. O título da semana. Mas foi dividido até chegar ao domingo, assim, vários tópicos.
O primeiro tópico foi adoradores em cativeiros, libertos para adoração. Você vai entender. Libertos para adoração. Aí o primeiro tópico, adoradores em cativeiro, porque eles viviam em cativeiro, viviam uma vida aprisionada, sendo escravos, né, do pecado. Ali escravo, tem aquele que é escravo do pecado, ali eles estavam sendo escravizados mesmos, no sentido real da palavra escravo. Estavam sendo escravos, tinham que fazer, eram obrigados a fazer. Mas agora Deus prepara o libertador para aqueles que viviam na escravidão, que foi Moisés. Agora temos Jesus, que é o libertador da escravidão, do escravo do pecado, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então isso, Jesus veio também para nos libertar. Ele é o libertador e o Senhor enviou tanto um quanto o outro. Moisés, a semelhança, foi o homem mais manso da terra e não entrou na terra prometida. Por tão pouco, por algo que, na verdade, como homem, de repentemente, você perde a paciência, você perde a linha. No vocabulário do mundo, você vai chutar o balde, você não vai querer ficar, você vai falar que nada, eu não vou aceitar isso. Mas com Jesus não, com Jesus você vai aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. Então o tema foi libertos para adoração, adoradores em cativeiro, onde eles estavam, e Deus prepara um libertador para aquele povo que viviam realmente sendo escravizados. E depois vem o resgate dos adoradores, porque Deus o enviou, o resgate, e preparou aquele o que foi preparado para resgatar. E depois vemos que eles ficaram livres, foram libertos. Então foram livres para adorar. E agora, hoje, nós vamos ver aqui aplicações para a vida. Como devemos? O texto-áudio da lição hoje é Êxodo, no capítulo 20. Ele é longo e fala a respeito das leis. Eu quero fazer assim, eu vou até iniciar e eu quero falar mais sobre aplicações da vida. Mas você pode ler na sua casa. Em Êxodo, no capítulo 40, vai dizer assim: consagração do tabernáculo. Olhando os estudiosos, eles podem falar com mais facilidade para você, aqueles que são estudiosos, aqueles que estudaram. O tabernáculo, nós sabemos que na lei existia, né, o candelabro, tinha tudo aquilo ali representava, era representado, foi a representação de como cumprir a lei, de viver, como que era o sacerdócio, para entrar ali levando, expiando, fazendo expiação pelos pecados. Ele entrava no seu lugar sacerdotal e ao entrar era no tempo da lei. E esta lei, ela era dura, porque se o sacerdote tivesse em pecado, ele tinha um sininho, se ele entrasse ali para expiar, as pessoas confessavam, ele entrava ali levando para apresentar a Deus ali o pecado da humanidade. Hoje não. O véu foi rasgado de alto a baixo. Se fosse de baixo para cima, de baixo a cima, seria o homem. Então o homem pode fazer, nós podemos fazer de baixo, aqui de baixo, rasgar, talvez uma cortina, você rasgar um pano e ali. Não, mas ele foi de alto a baixo, mostrando que quem rasgou o véu foi o Senhor, que quebrou essa barreira. Não há a lei, você não precisa de seguir a lei imposta. Não, a lei é Jesus, você é livre para adorar, você é livre para adorar ao Senhor. Então, consagração do tabernáculo, eu vou ler aqui, eu quero colocar um louvor no final, falando aqui, como eu falei ontem, e
como ninguém assim deu não deixou, não interagiu, mostrando um louvor que poderia ser colocado, eu estava com 2 louvores, aliás, 4 louvores no coração para ser colocado, e optei por um, Faraó ou Deus? Faraó ou Deus? Você vai entender na letra do louvor, onde hoje finalizarei com este louvor, em nome de Jesus. Então eu quero fazer aqui, você pode ler o tabernáculo, a consagração do tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. É tudo a lei, tudo a lei. E porás nele. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Nós estamos vendo que na lei era ordem, também tinha, é a lei. Também colocarás nele o candelabro e acenderá as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Porás também porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele há, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Olha só, era uma norma. Ali eles tinham que seguir essa lei. Hoje, não dizendo que não vamos seguir a lei. A lei é Cristo. A lei é Cristo. Como eu disse, qual o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Então nós olhamos, entendendo tudo isso, nós sabemos que a necessidade de estar com o Senhor, de entregar ao Senhor os nossos caminhos, confiar nele, deixando que em tudo mais ele falar, você vai entender que Deus, ele é amor. Amém? Olha só, aplicações para a vida, eu vou deixar o louvor. Eu quero deixar aqui, podemos comparar a história da descendência de Abraão no Egito com a nossa história. Podemos comparar a história de Abraão no Egito com a nossa história. Não duvidamos de que Deus nos chamou para a terra prometida, do seu reino de amor, mas tanto libertamos com o tirano e, meu amado Deus, a leitura, agora chegou o momento da leitura, amados. Não duvidamos de que Deus nos chamou para a terra prometida, do seu reino de amor, mas flertamos com o tirano e seus secazes, e quando menos pensamos, nos vemos por ele aprisionados. De adoradores jubilosos, somos feitos pelos tirânios, escravos lumuriemos. Amado, está muito ruim para me ler. A leitura aqui, da leitura, eu queria colocar como aplicações para a vida.
aqui mostrando de que eles viveram a vida, e a vida que eles viveram, nós podemos nos deparar, porque o servo de Deus, ele precisa aprender que a vingança pertence a Deus. O servo de Deus, ele precisa aprender que a vingança pertence a Deus. Moisés, muitas vezes nos sentimos ofendidos quando alguém, por alguma razão, produz escândalo e faz tropeçar alguém com quem estamos trabalhando penhoradamente. Então queremos tomar as medidas próprias e exigir a reparação do dano, e geralmente causamos danos ainda maiores, feridas quase incuráveis. Deixemos com Deus a aplicação da justiça a seu tempo próprio, enquanto nós, servos, nos empenhamos no serviço do reino de Deus, no sólido do deserto com Midian. Moisés ouviu a voz de Deus que lhe falou ao coração. Agora, na solidão em que se achava entre o aparente insucesso de sua missão, ele encontra com Deus. Ele pensou que estava ali completamente isolado. Pôde ouvir a voz do Senhor declarando: multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. Quando as asperezas da missão ou os desafios da vida quiserem fazer-nos jogar a toalha, é importante que agucemos os ouvidos e ouçamos a voz mansa do Pai. Louvado seja Deus. Então isso é o que precisamos fazer. Vimos o exemplo da lei e na verdade nós sabemos que Deus, deixa eu colocar aqui, amado, vou pedir o louvor que eu quero deixar no final para que você ouça. Talvez você ainda não ouviu, né? O louvor que fala: Faraó, ou Deus, lá vem Faraó. Então Moisés estava diante do mar, o que ele tinha nas mãos era o cajado. O Senhor pergunta para ele o que ele tinha, né, na mão. Então tem um cajado, então toca nas águas, né? Toca nas águas. E com isso nós sabemos que ele, ao tocar, o mar se abriu. O mar se abriu, porque ele ouviu a voz do Senhor e ele não duvidou. Se ele estava com aquele cajado e o Senhor falou para com que ele tocasse, na verdade, nós entendemos que se teria dado errado, não teria dado certo, né? Eu quero deixar aqui agora o louvor, vou tirar o fundo musical e quero colocar esse louvor para que entendamos que aquilo que você tem nas suas mãos, o que você tem no seu coração, talvez você tenha um desejo, você tem prazer em fazer a obra de Deus. Você examina as Escrituras Sagradas
E talvez é uma pessoa complexada, como eu já relatei, que como eu era complexado para falar, as pessoas olhavam para mim, olha lá o vaio feioso, e essas coisas assim, sabe? Coisas que você fica meio que assim constrangido da pessoa tá olhando para você e pensando coisas. Eu sei, o complexo. Mas se há complexidade dentro de você, joga fora. Se há medo, lança sobre o Senhor Jesus. Se tudo aquilo que queira impedir que você venha fazer essa obra gloriosa do Senhor, faça. Porque não há riqueza maior de termos o Senhor como o nosso Deus Criador. Amém? Eu quero orar neste momento e vou deixar aqui o louvor, e com esse louvor estarei concluindo, né, a minha devocional diária dessa semana e nos preparar para a semana que vem, que Deus institui seus adoradores. Então vai ser a lição da próxima semana, que vai mostrar Deus Deus instrui seus adoradores. É a lição da próxima semana. Mas neste momento, eu quero elevar os meus pensamentos junto com você, a você que tem compartilhado, que tem ouvido, que tem dado crédito, que tem tirado o seu tempo e que tem ouvido alguém que, na verdade, não tem estudo, mas tem uma experiência com Deus e sabe que essa experiência precisa de ser passada. Amém? A Deus toda honra, toda glória, louvor e adoração. Senhor nosso Deus, amado, querido, único e eterno Pai. Senhor, eu gosto de estar falando contigo. Eu me apresento pelas manhãs, assim como Davi, ele disse, de manhã apresento a minha oração e fico aguardando o dia todo. Assim, ó Deus querido, precisamos agir, que é buscar o teu reino em primeiro lugar, colocar o Senhor em primeiro lugar da nossa vida, deixar o Senhor ocupar o teu lugar de honra. Nós sabemos, ó Deus, que existem muitos que não são conhecedores dessa palavra, mas eu sei que há vários intercessores e estamos unidos, ó Pai, intercedendo pelo nosso país, pela nossa nação, pedindo que o Senhor venha ser o Senhor da nossa nação. A tua palavra nos mostra que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso eu tenho clamado a Ti, junto com os demais intercessores, tenho clamado a Ti, Senhor, por esses que ainda não conheceram, não entenderam a Tua palavra, que possa ser quebrado, Senhor, todas as armadilhas, todas as armaduras, que todas muralhas venham se cair, assim como foram as muralhas de Jericó, assim como foi aquele gigante que Davi venceu. Eu não sei qual gigante que está afrontando, Senhor, a vida dessa pessoa, mas eu creio, Senhor, que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. E se não fosse o Senhor, onde estaríamos nós? Agora, Senhor, estamos preparando para Te prestarmos um culto, para aprendermos mais na escola bíblica dominical, Senhor, a maior escola do mundo, Senhor, que é a escola bíblica dominical, onde precisamos, Senhor, entender que o Senhor é aquele Deus que não mudou, é o mesmo. Por isso, cada um desses, Senhor, que estão ouvindo, que tem os seus pedidos, que tem colocado diante do Senhor, assim como tenho Te pedido, Pai, pelo nosso ministério, pelo nosso pastor presidente,
os pastores, Senhor, pastor José Augusto, os pastores, os diáconos, cada membro, Senhor, cada família representada, de cada ministério, Senhor, que tem o compromisso com a Tua palavra, que não estão enganando o povo, que estão conduzindo o povo, até falando no Teu nome, Senhor, que eles possam ter os seus ouvidos sensíveis, Senhor, e ouvir a Tua palavra, meu Deus, na certeza de que não vão ser enganados, Senhor, porque se fosse possível, a Tua palavra mostra que enganaria até o próprio escolhidos, mas isso não é possível. Por isso eu te agradeço e peço ao Senhor a Tua proteção, deixando esse louvor para meditação, Faraó ou Deus, tocando para nós. Shirley Carvalhais. Com o amor desse Deus, as duas consolações a graça salvadora do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a sua vida. Ouça, medite e tenha um ótimo domingo. Amém. Com a família. Amém. Trouxe aqui Moisés a esse lugar. Israel assim lamentou então. Moisés a Deus clamou. E Deus lhe falou: por que clamais a mim? Toca nestas águas, o mar se abriu. Israel passou, porque clamais a mim. Toca nestas águas, o mar se abriu. Israel passou. Lá tem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó ou Deus? Lá vem Faraó, na frente Israel, quem chegará primeiro? Faraó ou Deus? Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel. Os carros de Faraó no meio do caminho quebrados paravam. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra eles tornou-se em dia. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra eles tornou-se em dia. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Canta Miriam. O Senhor é Deus. Canta a mocidade. O Senhor é Deus. Os velhos também cantam. O Senhor é Deus. Cantam as crianças. O Senhor é Deus. Canta Israel. O Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel.
Eu vou ter que encerrar. Estavam 45 minutos. Eu acredito que não vai dar para continuar. Entendeu? Senão não vai passar pelo YouTube. Que Deus abençoe e tenha um excelente dia, final de semana. Amém. Louvado seja Deus. Pode ver o clipe oficial, Deus, clipe oficial de Chico Cavalhais, e você verá assim como se estivesse presenciando aquele momento, como se estivesse vendo. É algo muito maravilhoso, lindo. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.